Por que devemos confessar os nossos pecados? E para quem devemos confessar os nossos pecados? É exatamente a respeito disso que nós vamos falar em nosso canal Derrubando o Raciocínio. Saudação de paz a todos. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse assunto bastante polêmico a respeito da confissão de pecados. Louvado seja Deus! E hoje nós estamos aqui com a convidada especial, a nossa irmã Raquel. Louvado seja Deus, que solicitou esse assunto e aceitou o nosso convite de estar gravando conosco. Logo mais ela vai estar saudando os amados aí e nos ajudando a estudar esse assunto bastante polêmico. Mas antes de dar início a esse estudo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal. Tá vendo o botãozinho vermelho aí embaixo? Dê um clique nele, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para que você fique sempre notificado dos nossos vídeos, do nosso trabalho. Louvado seja Deus. Gostou do vídeo? Deixa um like. Louvado seja Deus, que aí vai estar fortalecendo aí e nos dando mais força para a gente continuar com esse trabalho tão maravilhoso que é divulgar a palavra de Deus. Aleluia. Mas também não esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Instagram derrubando_raciocínio.com.br, e também pelo Facebook @derrubando_raciocínio.com.br. Irmã Raquel, saudação de paz à senhora, sinta-se à vontade, cumprimente os ouvintes. Amém. E faça o que Deus te ordenar. Saudação de paz a todos, louvado seja Deus. É um motivo de muita honra, de muita alegria, né? Estarmos aqui mais um dia, né? Abençoado por Deus, né? Está podendo falar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia conosco e acompanhasse a cada texto explicado aqui, para que você entenda para quem você deve confessar os seus pecados e por que você deve confessar os seus pecados. O que pode acontecer se você não acontecer os seus pecados. E nesse estudo de hoje eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia conosco aí, no livro do sacerdote Esdras, capítulo de número 10, o verso 1 até o 4. O texto bíblico, amados, vai nos dizer assim: enquanto Esdras orava e confessava chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Levanta-te, a ti pertence este negócio. Nós seremos contigo, portanto, sê forte e age. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, amados, diante de uma palavra poderosíssima que nos mostra uma das maiores confissões de pecados. Observando bem que o texto bíblico vai nos mostrar, amados, aleluia, que o sacerdote Esdras, que liderava aquele povo de Israel, que infelizmente vivia uma vida pecaminosa, a palavra vai nos dizer, amado, que eles se casaram com mulheres estrangeiras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mediante a isto, a ira de Deus se acendia contra Israel. Mas houve lá um homem por nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Secanias, que era filho de Jeiel. E ele confessa, aleluia, o seu pecado diante do sacerdote Esdras. Aleluia, louvado seja Deus. E mediante a sua confissão, seguida do arrependimento, nós vemos à luz da Bíblia, queridos e amados espectadores, aleluia, louvado seja Deus, que ele fez uma promessa diante de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, que iria despedir, aleluia, as mulheres que eles se casaram e os filhos que delas foram nascidos. Por que tudo isso, amado? Porque o próprio Deus na época não queria que se misturasse
aleluia, louvado seja Deus, a descendência. Israelita, aleluia, casava-se com israelita. Por esse motivo que na atualidade, os cristãos também não devem ter relacionamento com pessoas não cristãs. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque é uma mistura de linhagem. Aleluia, louvado seja Deus. E mediante tudo isso, Esdras vendo a situação de Israel. Aleluia, Sacanias vendo, aleluia, louvado seja Deus, a situação de Israel. Ele começa a confessar essa sua culpa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E arrependido, ele resolve abrir mão do pecado. Observa para quem foi que ele, aleluia, confessou a sua culpa. Confessou, louvado seja Deus, para o próprio Deus. Aleluia, diante do sacerdote Esdras. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que acontecerá, irmão Donizete, se eu não confessar minhas culpas? É isso que nós vamos declarar até o final desse vídeo. Então, irmã Raquel, já está com a sua oportunidade para dar início à sua fala. Amém. Louvado seja Deus, né? Todos vêm abrir aí e acompanhar, né? Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Louvado seja Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesta manhã. Louvado seja Deus. Dando continuidade aqui onde o pastor parou, né? Louvado seja Deus. Amém? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Se nós confessarmos os nossos pecados e deixar de praticar aquele ato, a gente alcançamos a misericórdia. Mas se nós praticar e continuar praticando e não deixar, nós não alcançamos a misericórdia. Louvado seja Deus, né? E a palavra do Senhor diz que nós nunca prosperará, né? Louvado seja Deus. Por isso que todas as vezes que pecamos, nós temos que confessar o nosso líder. Primeiramente, devemos confessar a Deus, louvado seja Deus. E para nós ter a certeza que Deus nos perdoou. Louvado seja Deus. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que buscar para nós ter essa certeza de que Deus nos perdoou. Louvado seja Deus, para que nós viemos alcançar a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus, porque o que está matando hoje no mundo é o pecado. Louvado seja Deus. E o que está matando mesmo é o pecado, a gente não obedecer. Louvado seja engrandecido é o nome do Senhor, né, meu irmão? E que nesta manhã a gente podemos pensar nos nossos atos, pensar nas nossas ações, no que nós fizemos. Será que está agradando a Deus o que você está fazendo nesta manhã? Louvado seja Deus. Por isso que devemos prestar atenção para não desagradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí um texto que a irmã Raquel nos traz aqui nesse dia de hoje, nesse nosso vídeo. Aleluia. O que encobre a sua transgressão nunca. Quando ele diz nunca, é que não prospera mesmo. Você já prestou atenção, você que vive na prática do pecado, que a sua vida está amarrada, você não cresce, você não se desenvolve. O texto está nos dizendo com clareza que o que encobre a sua transgressão não prospera. Aleluia, Deus. Observa que os que confessam e deixam de Deus alcança a misericórdia. Quer alcançar a misericórdia? Confessa e deixa. Não é deixar sem confessar. É confessar e parar de fazer. Aleluia. Com isso você alcança a misericórdia. Por esse motivo que Tiago também nos diz aí no capítulo 5 do seu livro, e o verso 16, ele diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tá vendo? Confessai as vossas culpas. Existe pecado que você deve confessar a Deus. Mas aqui o texto está dizendo que também existe pecado que você deve confessar uns para os outros. Aleluia. Talvez você é daqueles que, como Adão, que quando peca se esconde. Ah, eu não vou confessar porque senão meu nome vai para o espaço. Você deveria pensar nisso antes de cometer o delito. Você deveria se preocupar com isso antes de você ter cometido o pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas irmão Donizete, se eu confessar minha culpa para o meu pastor, para o meu dirigente, ele vai sair espalhando na congregação, e como é que vai ficar a minha reputação? Querido, aleluia, em primeiro lugar,
O teu pastor, ele foi constituído por Deus. Louvado seja Deus, e ele sabe perfeitamente, aleluia, que ele precisa se manter sigilo em devido às situações que acontecem diante da congregação. Não também cobrir as transgressões de ninguém. Não também, aleluia, louvado seja Deus, armazenar para ele o pecado alheio. Mas existe pecado que causou escândalo, que precisa ser confessado diante da congregação. Por isso que o Tiago, ele vem nos dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser descurado. Se você não fazer essa confissão, você continua nessa situação deplorável. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui também, pastor, João, 1 João, livro de João, 1 João, primeiro, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus, né? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, louvado seja Deus. Que nesta manhã, esse versículo está falando para mim e para você nesta manhã. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Então, não devemos ficar pensando: mas eu não vou me confessar, eu não vou falar do meu pecado, porque Deus não vai me perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Só que nesta manhã, o único que pode nos julgar é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O único que pode nos perdoar é Deus. Aleluia. E ele está falando aqui no livro de João, 1 João 9, que se nós confessar, Ele é fiel para nos perdoar. Louvado seja Deus. E Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Aleluia, louvado seja Deus. Ai, irmã Raquel, mas eu pequei, mas eu não sei como falar. Primeiramente, chega no seu quarto, dobra o seu joelho e fala primeiramente com o Senhor. Louvado seja Deus. Ai, irmã Raquel, mas e se eu não falar nada pro meu pastor? Deus não vai te perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Para isso que Deus deixou o pastor na terra. Louvado seja Deus. Para nós confessar primeiramente a Deus e segundo ao nosso pastor. Aleluia. Louvado seja Deus. É por esse motivo, irmã Raquel, que nós temos exemplos à luz da Bíblia, e queridos espectadores, de confissão extraordinária de pecados. Mas tem episódios que, infelizmente, o Senhor precisa criar uma situação para que a pessoa se abra. Aleluia, porque Satanás, amados, ele é astuto. Ele joga você numa situação, faz com que a sua carne se incline ao pecado, e depois quer que você se esconda. Observe o que aconteceu lá com Adão. Aleluia, louvado seja Deus. Adão transgrediu a ordem de Deus, e a primeira coisa que ele foi fazer foi se esconder. Aleluia, porque uma vez escondido, se você não confessa, o texto bíblico citado aqui anteriormente vai dizer que você não prospera. E ele realmente não quer que você cresça, não quer que você prospere. Ele quer que você a cada dia regrida. Mas quando você confessa e deixa, louvado seja Deus, de Deus alcança a misericórdia. Aleluia. E um dos exemplos que nós temos à luz da Bíblia, de pessoas que confessaram os seus pecados, aleluia, por impulsão e não teve resultado, nós vamos ver aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 24. E você veja aí o que Deus diz pela sua santa e genuína palavra. O texto bíblico nos diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Temi o povo e dei ouvido à sua voz. Olha aqui Saul confessando a sua culpa. Aleluia, para Samuel. Aleluia, Deus. Mas qual foi o pecado que Saul cometeu, querido? Preste atenção, se você ler o capítulo 15 aqui de 1 Samuel, você vai ver Deus dando uma ordem a Saul para que destruísse, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Amaleque e todos, aleluia, louvado seja Deus, os amalequitas. Não deixasse nada e nem ninguém com vida naquela cidade. Por quê? Porque era uma nação amaldiçoada, uma nação pecadora.
Louvado seja Deus. E a ordem de Deus era para que Saul destruísse completamente aquela cidade. Não deixasse com vida nada e nem ninguém. Até os animais, mulheres e crianças teriam que ser mortos. Só que lá Saul encontra agora uns bois bonitos. Aleluia. E esconde para si. Dizendo ele, eu vou apresentar como um sacrifício a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando, aleluia, louvado seja Deus, Deus vê, aleluia, essa prática de Saul, aleluia, a palavra vai nos dizer que ele chama Samuel e notifica a Samuel que ele estava rejeitando a Saul. Por que que Deus rejeitou Saul, amado? Porque ele transgrediu, ele pecou, ele não quis fazer aquilo que Deus lhe dera a ordem. Aleluia, mas quando alguém peca contra Deus, pensando que está escondido, Deus revela, querido. Não adianta esconder o seu pecado, não adianta esconder a sua transgressão, porque aqui nesse episódio de Saul, aleluia, quando Samuel foi ter com ele, Samuel já chega intimando a ele, fez tudo conforme, aleluia, o mandato do Senhor, Saul? Aleluia. Fiz, só que aí aqueles bois que estavam escondidos, irmã Raquel, começou a mugir. Aleluia, Saul pergunta, e esses mugidos de boi aí? Era para ter matado todos os bois. Era para ter matado, aleluia, tudo que tinha vida lá entre os amalequitas. E a palavra vai nos dizer, amado, aleluia, que Samuel agora confessa essa culpa para Saul. Aleluia, Saul confessa essa culpa para Samuel. Aleluia, louvado seja Deus. E ele diz, olha, realmente eu violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo. Aleluia, não confessa por temor ao povo. Ei, querido, não tema ao povo. O próprio Jesus, no seu ensinamento, ele diz, temei a mim, que tenho o poder de matar a carne e lançar sua alma no inferno. A esse você deve temer. Aleluia, temer ao povo. Saul estava temendo ao povo aqui, por isso deu ouvido à voz. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe o teu pecado, aleluia, lhe sobreveio devido, aleluia, você dar ouvido à voz de alguém, você se inclinar e não dar ouvido à voz do Senhor. Aleluia. Por esse motivo, labavá subcalamanchoria, aleluia, que Deus ele levanta com uma grande ira, aleluia, louvado seja Deus, contra Saul, aleluia, e começa a o rejeitar. Talvez você esteja sendo rejeitado por Deus, por quê? Porque não quer confessar sua culpa, não quer confessar o seu pecado, mas a partir do momento que você confessa, o Senhor pode muito bem, aleluia, trazer a você a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui também diz, né, em Números 21, 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire essa serpente. Então Moisés orou pelo seu povo. Aleluia. Pastor, você quer explicar? Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí, a irmã Raquel nos trouxe mais um exemplo. Louvado seja Deus. O povo começou a murmurar do seu próprio líder. Não é isso que talvez você esteja fazendo com o seu dirigente, com o seu pastor? Aleluia. Aleluia. O que Deus permitiu lá? Que viesse serpentes venenosas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que atormentasse aquele povo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E assim o povo confessou a Moisés a sua culpa. Preste atenção. Foi confessado para o homem. Não adianta você pecar contra mim e pedir perdão a Deus. Aleluia, se você pecar contra mim, é a mim que você precisa, aleluia, pedir o perdão, confessar a culpa. Ai, irmã Raquel, eu não vou muito com a sua postura, com a sua cara, eu não gosto da senhora, me perdoa. Eu preciso ter esse, aleluia, esse conserto com a senhora. Não adianta a gente confessar apenas a Deus. Eu preciso entrar em acordo com ela. Aleluia, porque também está escrito lá no livro de Mateus, aleluia, se você for apresentar uma oferta no altar do Senhor e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, chega até ele. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa a tua oferta no altar. Aleluia, se conserta com ele lá e depois você vem e deposita a sua oferta. Mas quantas ofertas que Deus não está recebendo, irmã Raquel? São muitas. Infelizmente, muitas ofertas que Deus não está recebendo. Muitas orações que Deus não está recebendo. Muitas campanhas que Deus não está recebendo. Por quê? Porque não há uma confissão de pecados. Mas a partir do momento que você confessa as suas culpas, aleluia, do Senhor,
você alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aqui também diz, né, o Evangelho de segundo Marcos, capítulo 1, versículo 5. Amém? E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele. E todos os que eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Louvado Amém? seja Deus. Louvado seja Deus. Interessante que toda a região, não é isso? Toda que a região. vinha até João Batista para confessar os seus pecados. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez nasceu dentro do seu pensamento aí, dizendo que o povo do tempo de João Batista não é o mesmo. O povo era mais temente a Deus. O povo pode até ter mudado, mas o Deus é o mesmo. A Aleluia, sua palavra Deus. é a mesma. A sua palavra não muda. Olha, para, aleluia, passar pelas águas batismais, eles vinham até João e confessavam os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos cometer as nossas culpas e queremos esconder debaixo do pano. Aleluia, louvado seja Deus. Não temos a coragem de, aleluia, confessar a tal culpa. Não temos a coragem de, aleluia, reconhecer que erramos. Pelo contrário, achamos estar cheio da razão. Aleluia, por esse motivo que acontece grandes catástrofes. Por esse motivo que nós vemos, aleluia, dentro de igrejas, no meio de reuniões, aquele peso terrível. Por quê? Porque tem sempre um transgressor ali que não confessou a culpa, que não Aleluia, abandonou a Deus. prática. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E para a gente finalizar esse vídeo, aleluia, para não ficar muito extenso, aleluia, eu gostaria de ler com os irmãos aí, em Josué, capítulo de número 7, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, versículo de número 20, Josué capítulo 7, versículo de número 20, mais um exemplo, aleluia, de confissão. A gente vê aqui, aleluia, louvado seja Deus, Acã respondendo a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, eis o que fiz. Quando vi entre os espojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, cobicei-os, peguei-os e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da capa. Louvado seja Deus. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e os seus bois e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram ao vale de Acó. E disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo o povo o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimaram-no a fogo. Aleluia. Olha só que situação que Israel passou por causa do pecado de Acã. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, aleluia, que o povo invadiu a cidade de Jericó. E era para saquear a cidade de uma tal forma que era para consumir tudo. Só que, aleluia, Acã cobiçou a capa babilônica, uma cunha de prata e algumas peças de ouro. E observa que o que Deus mandou foi destruir tudo, que nem fez com Saul, segundo o texto que nós citamos anteriormente. E observa o que ele fez. A Bíblia vai nos mostrar que ele cobiçou a capa babilônica. Ele cobiçou, aleluia, as cunhas de prata e alguns ciclos de ouro. Aleluia, e escondeu no meio da tenda da congregação. E o mais interessante, irmã Raquel, que eu acho em tudo isso aí, é que o Senhor deu o endereço certo para Acã, para Josué. Josué está na peleja, está na batalha. Deus havia dito que entregaria os inimigos em suas mãos. Só que agora ele está vendo o seu exército, aleluia, caindo diante dos seus inimigos. E ele que tem joelho, e ele que tem um contato com Deus, ele tem uma intimidade com Deus. O Senhor Deus dá o endereço certo, olha. Ele pergunta: mas Deus, o Senhor não falou que a cidade estava sendo entregue às nossas mãos? Por que está nos sucedendo isso? E Deus diz: olha, porque há um anátema aí no meio de vós. Há uma maldição no meio de vós. Ele deu o endereço correto.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Observa que Acã até então, ele escondeu o seu pecado. A mesma coisa que talvez você esteja fazendo. Olha o que estava acontecendo. Israel estava perdendo na peleja. Mas observando a luz da Bíblia, o Senhor Deus fala para Josué: tem um anátema aí no meio de vocês. Aleluia. A tenda de Acã ficava no meio da congregação. Olha que interessante. Aleluia. E Deus ordena que Josué faça passar. Aleluia, louvado seja Deus, tribo por tribo, família por família e cabeça por cabeça, até que chega-se até o culpado. Aleluia. E agora que ele está se vendo, aleluia, cercado, que não tem mais como esconder a sua transgressão, a palavra vai dizer que ele confessou a sua culpa. Aleluia. Mas agora é tarde demais, queridos. Aleluia, ele já estava fazendo Israel sofrer. Como você, talvez com seu pecado, está fazendo a tua igreja sofrer. Está fazendo... Talvez você está fazendo sofrer, aleluia, aquele que está do teu lado participando da ceia. Talvez o clima no ambiente que você chega não está nada bom. Aquele peso na oração. Aquele peso, aleluia, naquele culto que você participa. Tudo por quê? Porque você, aleluia, encobre a sua transgressão. Aleluia, devido você fazer parte do corpo, todo o corpo sente. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vamos deixar aqui, aleluia, nesse vídeo de hoje, esse conselho para você. Confesse a sua culpa, não temas, aleluia, louvado seja Deus. A sentença que você tem para passar, é como eu sempre digo, irmã Raquel, é melhor você passar 2 anos de provação aqui, disciplinado aqui, do que você ser condenado eternamente, aleluia, ao fogo do inferno. Então confessa a sua culpa. Aleluia, não deixe acontecer com você o que aconteceu com Acã. Aleluia, louvado seja Deus. Mas que Deus em Cristo possa te impulsionar, porque Ele já te deixou 2 ferramentas poderosíssimas. A palavra de Deus para você se defender do pecado. Aleluia, e segundo, Deus, o Espírito Santo que habita em você. Aleluia, que sempre vai te avisar antes de você cometer a transgressão. Olha o que aconteceu com Acã. Não confessou a culpa. Confessou porque estava cercado. Logo depois de Israel estar perdendo na peleja. Mas a ordem de Deus foi essa: pegue o culpado, leva para fora da tenda da congregação, apedreje ele e depois taque fogo. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não espere acontecer coisa pior com você. Confesse a sua transgressão e deixe. Irmã Raquel, com as considerações finais, para que assim possamos finalizar esse vídeo. Aleluia, né? Ouvimos aí, né? Louvado seja Deus. Que não importa o quanto doa, louvado seja Deus, né? Mas devemos confessar, aleluia, né? Que nesta manhã, né? Se você que tem um pecado, quem sabe você, nesta manhã, você ouviu essa palavra, eu cometi algo com alguém, eu preciso pedir perdão, eu preciso me confessar. Louvado seja Deus, que nesta manhã o Espírito Santo possa te dar força. Mas eu estou indo para a igreja, irmã Raquel, eu estou com aquele peso, não consigo orar. Louvado seja Deus, porque cometi algo no passado. Louvado seja Deus. Mas quem sabe nessa manhã, você ouvindo essa palavra, né? Deus tocou no seu coração de você se abrir. Mas primeiro, confessa com Deus e depois você chega no seu líder. Que nem diz a palavra aqui do Senhor. Se você confessar e deixar, você alcança a misericórdia. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a irmã Raquel. Irmã Raquel, a gente finaliza esse vídeo aqui por aqui. Já deixa esse convite em aberto para a senhora vir gravar mais vezes, fazer parte, aleluia, desse canal Derrubando Raciocínios, que não tem outra finalidade senão transmitir ao público a palavra de Deus e alcançar o povo inalcançável. Então, agradeço pela sua presença. Já está intimada para participar mais vezes. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, que Deus em Cristo abençoe. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Aleluia, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Deixe o like se gostou desse vídeo. Louvado seja Deus. Detalhe, acompanhe, irmãos, os vídeos com a Bíblia na mão. Aquilo que o canal Derrubando o Raciocínio apresentar para você que não está na Bíblia, descarte. Porque o que importa é a palavra de Deus imperar, aleluia, em vossas vidas. Amém? Aleluia. Não se esqueça também de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br.
Então que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.